Estamos aqui dentro da Igreja Santidade de Arrependimento, onde viemos trazer aí para vocês aí algumas explicações por que está acontecendo isso no Brasil e como foi, né? Recebi alguns comentários, e-mails de pessoas me perguntando sobre a profecia que Deus tinha me dado em setembro de 2017 acerca dessa falta de combustível, né, nas cidades por causa dos caminhoneiros parar. Também da questão dessa economia brasileira estar toda destruída, desequilibrada e arruinada. Bom, como vocês que seguem nosso canal sabem que a profecia ela se cumpriu mais uma vez através da minha vida. A primeira profecia que se cumpriu através da minha vida foi que pastores iam morrer no Brasil suicidados. Aconteceu. Depois, outra profecia foi que a igreja ia ser perseguida. Em janeiro aconteceu. E agora a terceira profecia acontece através da minha boca, porque Deus não fala nada sem revelar os seus profetas. Então a terceira profecia aconteceu também. Está acontecendo como Deus me usou. Eu acho que quem está ao vivo aqui lembra, né? Quem lembra dessa profecia? Que 2018 será um ano caótico para a economia brasileira. Né? Vocês veem aí a luta com o ICMS, como está grande. O dólar, né, gigantado. Então tenho testemunhas aqui ao vivo que lembram da profecia que Deus me dava, acho que foi daqui uns 2 meses atrás, e também em setembro, em novembro também, nos vídeos que nós fizemos lá, né, sobre que o Brasil estaria numa economia devasada. 2018 seria um ano muito difícil. Os irmãos sabem muito bem que estou aqui na igreja com a minha família, então todo barulho externo é considerável. Então, igreja, o que está acontecendo com nossa vida, né? Só um minutinho só. Então, o que está acontecendo, né, em torno de tudo isso, o que está acontecendo em torno de... Então, a calamidade, ela está terrível. Nós estamos vivendo uma época onde está acontecendo o que está acontecendo na vida do profeta Amós. Eu quero dizer a todos vocês que toda vez que cair uma transmissão, quando der para voltar eu volto, quando não der eu encerro, né? Então, o que aconteceu na vida do profeta Amós, capítulo 13, eu vou ler para vocês, e o que está acontecendo lá, está acontecendo aqui, nesses últimos dias. O profeta Amós foi um profeta que tomou, né, a capacidade de fazer com que Israel acordasse. Né? Teve alguns juízos contra os de Israel, falando para Israel voltar para o Senhor no capítulo 4. Vamos ver agora o que está acontecendo. Parece que Israel, a profecia tanto serve para Israel como serve para nós. Olha o que está escrito aqui. Capítulo: ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra vós somente conheci, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Rugirão o leão no bosque sem quem a presa? Levantará ele no covil a sua voz? E se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? O versículo 7 fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus ele tem revelado sim, né, aos profetas. Eu não sou um profeta, mas eu tenho o dom do Espírito Santo, que Paulo diz que é o dom da profecia, e eu tenho esse dom, né? Eu descobri que eu tinha esse dom há algum tempo atrás, e toda a profecia que Deus tem me dado tem acontecido, graças a Deus. Então vocês estão vendo que essa economia, né, ela está alarmante. A economia brasileira ela já não consegue mais entrar no eixo da roda gigante, da venda e da compra, ela não consegue mais. Ela não consegue mais se restabilizar, ela não consegue mais entrar num estado comum de entendimento. A terra realmente está esfriando. E nós estamos vendo que esses sinais, né, eu vou aproveitar e dizendo para vocês, que esses sinais agora que vocês estão vendo é os sinais do arrebatamento da igreja. Né? A igreja está em arrebatamento, o meu filho está me falando bastante. Então o arrebatamento da igreja está muito próximo. Agora estamos indo para a reta final, a reta da besta. Né? A besta vai se manifestar
A besta vai se manifestar. Aguenta aí, mais uma profecia do pastor Júlio. Eu sempre falei ontem, se o arrebatamento não acontecer esse ano, fica muito próximo. Eu acredito que aconteça. Não sei. Aí a pessoa fala, mas precisa ter 70 anos de Israel. 70 anos de Israel agora em maio, completa 70 anos, né? E da festa de Israel. Agora, o que acontece que eu vou falar para vocês, a coisa mais interessante que temos que entender, que o tempo agora chegou de conflito. Por quê? Porque agora nós estamos vendo outra profecia que eu estou passando para vocês aí. Nós estamos num caminho aonde chegou a besta, né? A besta vai se unir agora. A besta vai começar a se unir. A guerra já está pronta. Tudo está preparado, né? Graças a Deus, meus irmãos, eu faço um vídeo ensino com a minha família do lado. Então esquece meu filho ali, deixa ele. Graças a Deus que eu estou sempre do lado da minha família, né, meus irmãos? Graças a Deus. Então, esse estado comum, esse agente comum que está vindo em toda a terra é de se alarmar. É a volta de Jesus, é o princípio das dores, né? Vemos realmente. Agora, você poderia me perguntar assim, por que o Brasil está passando por isso? Por que na Europa está tudo tranquilo aqui no Brasil? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que vocês podem me chamar de herege, podem me chamar de falso profeta, mas eu vou ter que falar o que Deus me mandou falar. O Brasil está passando por isso porque o Brasil é um país muito terrível. O Brasil é o país que brinca com a Bíblia. O país pega a Bíblia e joga ela de futebol, joga a Bíblia para cá e para lá. Uns limpam, né, as suas necessidades com a Bíblia Sagrada. É isso que Deus me revelou. Eles pegam a palavra e limpam faz a necessidade e limpa com as folhas da Bíblia. Foi isso que Deus me deu a entender, essa parábola, assim como ele fez com Ezequiel. Então, eu quero dizer para vocês que eles limpam, eles tiram aquilo que é podre e jogam para a verdade. Eles mudam a verdade em mentira. Então, o Brasil vai ser uma primeira nação que Deus vai querer consumir. Nós temos uma vergonha brasileira, esses acontecimentos acontecendo no Brasil por causa dos crentes. Se os católicos soubessem que os crentes estão fazendo essa destruição dessa economia, se os umbandistas soubessem, é uma verdade. É uma verdade. É a culpa nossa, a culpa dos evangélicos que o Brasil está nessa alma amaldiçoada. O Brasil não é um país abençoado, mas é um país amaldiçoado. Porque brincam com a Bíblia. É melhor não abrir a Bíblia do que brincar, porque a Bíblia, Jesus falava isso, né? Haverá menos rigor para ti e seu dono que para vós. O Brasil tem 40 milhões de crentes, mas tudo que brinca com a Bíblia, que ficam falando profecia mentirosa, rabacantará, assim digo eu. Diga eu coisa nenhuma. Deus não fala há muito tempo já na terra. É muito Deus falou, Deus mostrou, Deus falou, Deus mostrou, Deus falou, Deus mostrou, Deus falou, Deus mostrou, Deus falou, Deus mostrou. Deus falou, Deus mostrou, eu vi, Deus falou, Deus revelou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Deus não é papagaio. A Bíblia diz que Deus tinha amizade com Abraão, falou com ele 5 vezes. Então tem essa palhaçada de Deus mostrou, Deus falou, Deus falou. Vocês veem que a agonia do Brasil, você recebeu no WhatsApp que ia ter maremoto. Quanto tempo foi isso? Maremoto dia de outubro de 2008. Não aconteceu nada. Deus mostrou para mim que vai ter uma destruição no Brasil. Nada, tem um ceguinho aí que não tem vergonha na cara. Né? Eles mudam só o título. O cego viu o tsunami 2010. Aí o ceguinho, eu vi, vai ter um tsunami no Brasil, e porque Deus me mostrou, ele com a muletinha. Aí passa 10, passa 12 e nada. Então você vê que realmente eles dão tempo, eles dão horário, eles dão momento. E Deus está sendo que blasfemado pelo povo. O povo está blasfemando a Deus, é uma pouca vergonha que estão falando, essas sem vergonha, essas mulheres que ficam chorando. Eu tive um sonho e Deus mandou dizer que agora, Copa do Mundo, que desastre que teve na Copa do Mundo? Nenhum desastre. Sendo que a passarela que caiu aqui perto de casa, aqui em Minas, né, indo para Santa Luzia, não teve nada a ver com Copa do Mundo. Então, diz que ia cair estádios, né, Copa do Mundo 2014, que Deus mostrou que ia cair estádio, que Deus está irado com o Brasil. Mentira. O Deus está irado com os crentes. Porque eles pegam isso aqui, eles destroem isso aqui, ganham dinheiro com isso aqui. São milhares de pastores enriquecendo, são apóstolos, apóstolas, bispas, presbíteras, coisas que é absurdo, mas o povo fica, minha pastora é uma bênção, minha pastora é uma bênção, minha pastora é uma bênção, mulher de Deus. Pastora era onde? Não existe pastora. Não existe bispa. Então vemos que realmente, os jovens nossos são uma benção, eles vão pro monte, eles fazem isso, ele rodopia, ele faz isso. Tá? Esse é um jovem uma benção, né? Ou então, vai ter um avivamento.
Você pega aqui a Ana Paula Valadão, que tem esse templo gigantesco que ganha milhões, e do lado, assim, na rua da igreja, um monte de mendigo crascudo fumando crack. Então vemos que realmente, vemos também em São Paulo acontecer isso, a Gerlando Duque, aquelas palhaçadas, vemos Edir Macedo enriquecendo, vemos Valdomiro Santiago comprando fazenda e vemos realmente aí o ciclo totalmente, todos pegando aí dinheiro do povo e ninguém mais pensa no pobre, lembra que o Tiago falou que a verdadeira religião é aquela que alimenta o pobre, ninguém mais quer saber de nada, então é um evangelho mentiroso, negócio fazendo por vanglória, por dinheiro, pessoas que não dão mais a verdade ao povo, o povo está morrendo com a mentira, então estão quebrando a Bíblia, pegaram a Bíblia e estão destruindo, e é por isso que Deus está enfurecido com a nação brasileira, e Deus vai sim julgar a nação brasileira de uma forma terrível, porque são 40 milhões de crentes que não tem 100 mil que fazem a diferença, não tem 10 mil que fazem a diferença no Brasil hoje, infelizmente, essa é uma realidade, é alarmante, né? É alarmante, né? Então, é sim bando de prostitutos que levam a igreja como prostituta, sendo que a igreja é uma igreja e tem que ser santa, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Então vemos que é muito dinheiro, muita mentira, pessoas pagando pessoas para fazer teatrinho dentro da igreja, com a faca na mão, e assim nós vamos ver aí o fantoche brasileiro levando a Bíblia, falando que Deus falou. Pegam brasileiros aqui, eu nunca vi, eu nunca vi, não sei se vocês já viram, o povo judeu subir no monte e dizer, essa água aqui, nós vamos levar lá embaixo e Deus vai ungir lá na sinagoga e nós vai jogar no povo. Os brasileiros, por dinheiro, pegam o avião, vai para Israel e unge lá no Rio Jordão, pegam pedra do Monte Sinai e vende para você aqui a preço milionário. R$ 1.500 uma pedrinha do Sinai, 10 ml de água dos R$ 750, e aí os brasileiros conseguem entrar lá na Terra Sagrada e fazer uma palhaçada dessa. Os brasileiros estão passando dos limites, né? Os brasileiros estão passando do limite, vão lá na Terra Sagrada e roubam os utensílios da terra de Deus, como Deus me usou esses dias aí para fazer um ensino sobre isso daí, que estão pegando aí os utensílios da casa de Deus com mãos impuras. Então, quanto mais da casa, quanto mais da terra santa. Se ali fala que é terra santa, você tem que entender que ali você não pode levar nada, nem questão, nem um ramo de oliveira você pode levar no bolso para o Brasil. É terra santa, é sagrada, é de Deus aquela terra. Se aquela terra não é sua, como que você está roubando a terra santa? Então, automaticamente, você está comprando coisa roubada da terra santa. Você está levando coisa roubada da terra santa. Entendeu? Então, vocês estão roubando a terra santa e estão levando a terra santa como terra de imundícia aqui para o Brasil. Porque imundícia é aquilo que é roubado. Então, é uma coisa que vocês têm que parar para pensar. Né? É uma vergonha o evangelho brasileiro, é o pior evangelho que você já viu na terra. Não existe outro evangelho pior do que o do brasileiro. Você pega na Terra Santa, é a terra de Jerusalém, terra de Israel, é a Terra Santa. Segundo a Bíblia, vai ser santa até um, porque a Bíblia diz que a sua aliança é perpétua com Israel. Então sempre Deus chamou de santo, sempre será santo. Agora, deixa eu tirar essa Glécia Nascimento aqui. Vou bloquear uma pessoa aqui rapidinho. Então, o que eu quero falar para vocês, né? O que eu quero dizer para vocês a realidade é uma só. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. A realidade é uma só. Olha como o evangelho brasileiro, ele é o pior evangelho que existe no mundo, né? O evangelho brasileiro é o pior evangelho do mundo. Por quê? Porque quando você chega na África, as mulheres estão com os seios de fora porque é o costume da aldeia africana. Eu quero que todos prestem bem atenção aqui no que eu estou falando, tá bom? Muito, muito, muito. Aí quando chega no Brasil, a mulher está com o peito de fora, mostrando um decotinho, Deus fala assim, ó, põe vestes de honra para a mulher, se fecha, a mulher fica brava, fala que é uso e costume de homem. É Deus que está falando na Bíblia. Chega na África, as mulheres da África tampam o seio de costumes de milenar, costumes milenares. Porque o Espírito Santo convenceu a africana a pintar o peito. Mas mulher que eu já falei, já não gosto nem ficar falando mais de coxa, de bunda, de peito de fora, que isso não convém, porque é uma promiscuidade terrível. E os brasileiros não. Se Deus falar assim para fechar, aí vai falar, é costume de homem, use costume de homem. É use costume de homem.
né? É uso e costume de homem, né? Então, realmente você vê que realmente é coisa. E lembrando, né? E aí lá na África o Espírito Santo faz a obra e aí elas vai lá e ó, se ataveiam, né? Eu estava aqui, um amigo meu mandou um e-mail, um print no WhatsApp aí de uma pessoa fazendo no Facebook aí, uma palhaçada que fizeram aí, estão fazendo aí com o Facebook aí, com o nome de Deus, com o nome do Espírito Santo. O irmão me deu aqui um print no WhatsApp. Ele disse para mim, estava escrito assim, ó, o Espírito Santo é o combustível para a nossa vida. E aí tinha uma bomba de gasolina e saindo uma pomba em forma de gasolina. Eu falei, irmão, pro irmão, vigia, não compartilha essa desgraça. Por quê? O pessoal aí no YouTube, no Facebook aí, que eu não tenho Facebook, graças a Deus, compartilharam essa besteira. Aonde podemos comparar o Espírito Santo com gasolina? Aonde podemos comparar o Espírito Santo? Então eles estão blasfemando contra o Espírito Santo a todo momento. Vemos uma igreja mentirosa que posta essas porcaria no Facebook. Ele não é da terra, não pode ser, ele é santo. Para de falar do nome do Espírito Santo em vão, pelo amor de Deus. Então, essas palhaçadas, é pastor que compartilha uma desgraça dessa daí. Né? Uma bomba, uma gasolina e uma pomba saindo em forma de gasolina, o Espírito Santo é seu combustível que não falta. Pelo amor de Deus, aonde vamos comparar o Espírito Santo com gasolina, com caixa, com um monte, com o que seja? É uma blasfêmia que estão fazendo com Deus, não tem mais temor. Mas quem olha para os olhos carnais e fala, ô glória, like nele. Eu acredito, glória a Deus por isso. Esses filhos das trevas que não conseguem ver nem questão de suas próprias mãos ou seus olhos. Então não podemos, meus irmãos, comparar o Espírito Santo com gasolina. Não podemos comparar o Espírito Santo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles são abomináveis, abominação, e ficam compartilhando. E aí quando esse pastor compartilhou para mim, eu já exortei ele, porque a Bíblia diz exortar, eu falei, pastor, vigia com isso daí não se deve fazer. E aí ele aceitou a correção com muita graça. Então perderam o temor a Deus já há muito tempo, né? Perderam o temor a Deus. E hoje, infelizmente, muitas igrejas vão estar vazias, porque muitos irmãos dependem tanto do combustível para estar na igreja. Então vocês veem como que afeta, né, uma sociedade. Como que afeta uma sociedade em questão do tempo, né? Pega o Abner, leva ele para fora, por favor, com o tablet dele, por favor. Então, o que acontece? Então está abalando o tempo, está abalando a terra. Nós estamos vivenciando um tempo sombrio. Os pingaiadas no bar estão falando, ainda bem que o álcool aqui não faltou, e bebendo cachaça. Então é um povo que dá risada por uma desgraça tão alarmante, tão terrível, que desde Amós está dizendo sobre esse feito, né? Então a profecia está aí, né? Deus me deu essa profecia, está vindo aí a besta, se preparem. Exércitos, vocês lembram que Deus me revelou que exércitos do inferno levantaria para a terra, e já aconteceu bastante chacina, muito homicídio, muito latrocínio. Tivemos agora, eu quero comentar outro assunto também, que vocês viram, não sei se vocês viram, o pastor que estrupou 2 meninos, tacou fogo nos meninos, né? Não sei se foi Santa Catarina, não sei, alguém me ajuda aí ao vivo aí. Isso daí que esse pastor fez, viu, meus irmãos? Esse pastor estrupou 2 crianças, um filho dele e outro Tiago, um pastor que já colocou a mão na tua cabeça, pastor que já entregou profecia para você, pastores. Então, Linhares, isso mesmo, foi lá em Linhares, Colatina, Espírito Santo. Então vocês verem que a realidade da igreja brasileira. E tem muitos desses escondidos e os prontos para atacar. Tem pastores estrupadores, pastores assassinos, pastores. Tem pastor de tudo quanto é jeito. E põe a mão na tua cabeça, e profetiza, e fala em línguas, e expulsa demônio. Então, vocês veem que isso daí é somente uma transição da igreja brasileira. E é isso que nós estamos vendo que está acontecendo a todo momento. E quem já não olhou e falou, esse aí é um homem de Deus, por quê? Não buscou de Deus, não buscou o provar dos espíritos, como a Bíblia diz, né? Provar os espíritos. Então são pastores com teologia sem Espírito Santo. Não nasceram de novo, não tem paz, não tem
vida com Deus. Então os demônios que operou aí, que matou as crianças, porque foi demônio que matou, é o demônio que estava pregando. Quem concorda comigo? Vou esperar todos concordarem ou não concordarem. Amém. Então, o demônio que matou as crianças é o que estava pregando. O demônio que matou as crianças é o que estava profetizando. Então, você acha que o seu pastor não está endemoniado? Tá? Quando você fala para ele que a santidade é uma coisa e ele fala que não tem nada a ver? Você acha que a sua pastora não está endemoniada por desobedecer a Deus e querer guiar uma igreja? Demônio da rebeldia, da discórdia, né? Demônio da contenda. Então vemos que realmente são fatores que devemos abordar e guardar para nós. São dias de dores, são dias de dificuldade. Vemos que o trabalho está muito grande. Então temos que vigias espirituais, meus irmãos, né? Temos que ser vigias espirituais, porque Deus deu o pastor dele segundo o seu coração, como diz em Jeremias 3,15. Ele deu segundo o coração dele, não segundo o coração do homem. Então as pessoas estão se levantando a pastor. Não é Deus mais levantando ninguém a pastor. São eles se auto-levantando. São eles se auto-ungindo. Tem um rapaz aí que catou 1 litro de azeite e falou, eu me unjo a diácono. E é assim que está acontecendo. Eu não sei quem ungiu o cara a diácono, presbítero, bispo, obreiro, pastor. Eu não sei quem ungiu eles, né? Ninguém, você não tem esse caráter, né? Não sei quem ungiu, porque se eles estão contra Deus, então não foi Deus que ungiu eles, né? Então temos que tomar muito cuidado com essa questão aí, porque só existe um libertador divino, Jesus Cristo. E se nós não tivermos em Cristo o Salvador e o Libertador, realmente nós estamos presos ainda no cativeiro, porque ele veio para tirar o cativo do cativeiro. Embora seja que muitos estão presos em várias armadilhas, segundo a palavra de Deus, ela está dizendo que em muitas correntes o homem é levado, e há muitas correntes com o pecado cerca. Temos 930 pessoas ao vivo, 930 pessoas. Tomara a Deus, mais uma vez, que Satanás não se levante, porque toda vez que dá mais de 1.200 inscritos ao vivo conosco, Satanás corta a live. Se cortar, infelizmente, não podemos voltar até nós resolver esse problema, porque está sendo muito difícil para o canal, está sendo muito difícil para os nossos ensinos esse daí. Né? Estamos cada dia mais com mais inscritos, com mais pessoas na live. Esses dias chegamos quase 2.000, chegamos a 1.600 pessoas ao vivo, e ali veio alguém, cortou aí a live que está, né, e nesse exato momento nossa live está em alta. Se vocês quiserem uma olhada, nós estamos em alta no YouTube nesse exato momento aí. Amém? Então, então vocês veem que realmente a Terra está vivenciando o jogo do poder. Agora você poderia me dizer assim, mas que jogo do poder é esse, pastor? O jogo entre as trevas e a luz. Há uma guerra espiritual, vou explicar para vocês como é. Os anjos no céu estão armados, né? E os demônios do inferno também estão armados. Então há uma guerra, há um complô que vai acontecer a qualquer momento, né? Vocês estão vendo que a igreja está fria, a igreja está vazia, a igreja está cansada, a igreja está triste, a igreja está perturbada. Então vemos que realmente toda essa crise brasileira, ela se envolve em forma de um reino. E esse reino, ele vai ser destruído. Então o reino de Satanás está vendo que o reino de Deus está vindo para a terra. Lembra que João Batista diz, arrependemos que é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus é chegado. Então quando o reino dos céus bater contra o reino terreno, haverá um contrito no mundo espiritual. E já está acontecendo. Por quê? Porque os demônios já viram o fogo de Deus na terra. Já está vindo a claridade, ela está vindo aos poucos. Estava toda trevas, mas a claridade está chegando. E como essa claridade está chegando? Qual que é a prova disso? A prova disso é ver homens vindo pregando a verdade novamente. Você vê que nunca se falava mais da doutrina, né? Deus me usou, me levantou, está levantando outros homens no Brasil. Deus está arrebentando tudo, dando sinais tremendos, mostrando inferno, mostrando o céu, mostrando anjos, descendo anjos. Então Deus está mostrando realmente, olha, eu estou aqui. O reino dos céus está aqui. Eu não perdi, eu estou aqui, eu domino ainda. Então estamos vendo uma luta muito grande, 980 pessoas ao vivo. Se caírem, meus irmãos, tenha paciência. Sempre estaremos ao vivo, você aí, dá um like no vídeo, temos 900 pessoas, 500 só deram joinha. Então é muito triste isso. Dá um joinha, porque muitas pessoas não podem guardar sua verdade para vocês. Esse joinha vai fazer vocês compartilhar para mais pessoas, tá bom? Então, por favor, não façam isso. Não por causa de mim, porque as pessoas precisam ouvir a verdade. E elas precisam. Então são 990 pessoas ao vivo. Pode cair a qualquer momento já a live, já vou avisar vocês.
depois a gente continua. Talvez a gente pode continuar, né? O que vocês acham? Se cair a gente continua? Sim ou não? Sim ou não? Então se cair, vocês esperam mais ou menos 10 minutos que eu vou continuar. Amém? Pode ser? Nós vamos continuar. Amém? Se cair a gente continua. E aí eu vou por outro aplicativo porque realmente está difícil. Ó, 1000 pessoas ao vivo agora, nesse exato momento, 1000 pessoas. 1000 pessoas, chegamos a 1000 pessoas. Pode cair a qualquer momento. Amém? Pode cair a qualquer momento. Tá bom, meus irmãos? Estamos 1000 pessoas ao vivo em todo o Brasil agora. Pode cair a qualquer momento. Mas se cair, nós vamos estar voltando. Vocês aguardem uns 10 minutinhos que a gente volta a ensinar, porque temos que ensinar dentro e fora do tempo. Então, quando a luz ela vem no meio das trevas, eu sonhei hoje que eu estava pregando para 1000 pessoas. Que benção, né? Deus mostrou aqui o que está acontecendo. Quando a luz vem com as trevas, ela começa, elas não combinam. A Bíblia diz que a luz e as trevas não combinam. Então começa já uma guerra. E essa guerra, como começa essa guerra, pastor? Alguém quer saber onde começa a guerra? Aliás, essa guerra já começou com você. Você viu que na tua igreja você está sendo perseguido? Você viu que na tua igreja as pessoas estão bravas com você porque você prega a verdade? Já começou a guerra. A guerra começou aí. A guerra já começou aí. Ela começou já uma bater contra a outra. Por quê? Porque você prega a verdade e o outro está em mentira. Então são dois mundos diferentes. Você concorda com uma coisa e o outro concorda com outra, mas os dois levam a mesma Bíblia. Mas por que eles estão brigando com Bíblia nas mãos, sendo que era para estar defendendo a mesma tese? É porque uns nasceram de novo para pegar a Bíblia. Outros não nasceram de novo para pegar a Bíblia. Aí eles se infiltraram na religião. E aí viram o dinheiro e usaram ser pastorado por dinheiro. E estão enriquecendo com o dinheiro da igreja. E é por isso que tem essa luta espiritual. Uns nasceram de novo e outros estão por dinheiro. Aqui João escreveu dizendo, ó, eles estavam conosco, não permaneceu conosco, porque não era nosso. Amém? Então toda essa greve, tudo isso está acontecendo no mundo espiritual. O Trump cancelar a agenda com o Kim Jong-un, você vê que realmente tudo é um clima de Satanás. Satanás não quer paz. Ainda a Bíblia diz que vai haver um tempo de paz, mas embora seja que agora esse mundo espiritual começou a bater. Né? São anjos e demônios lutando a todo momento. E outra, anjos e demônios, eles lutam por um objetivo só. Alguém sabe me responder? O objetivo dos dois? Vou responder então, se você não sabe me responder. O objetivo de anjos e demônios lutar é por você, ser humano, e também pelo governo mundial. Embora seja, que é tão interessante, que a gente vê no livro de Marcos capítulo 4, Mateus, que ele diz, ó, tudo isso te darei, se prostrar ter me dado, porque foi dado a mim. Ou seja, então Deus fez a terra, mas quem está guiando a terra não é mais Deus. O volante está na mão do diabo. Mas ele só faz coisa que Deus só permitir, porque existe um dono. Por exemplo, posso pintar a parede? Aí Deus fala, pode. Posso tirar o lixo do canto? Pode tirar. Posso abrir aquela porta? Pode. Então é um governo. Mas quem está no volante e dá as iniciativas, a misericórdia de Deus travou em muitas ações satânicas. Se não fosse a misericórdia de Deus, os demônios já tinham destruído toda a terra. Mas pela misericórdia ela tem travado em alguns momentos, em algumas portas o diabo não pode abrir. Né? O diabo não pode abrir num tempo determinado. A perseguição não pode ser no tempo que ele quer. A perseguição tem que ser no tempo de Deus. Deus vai lançar. Deus lançou o sentimento perverso, né? Então, existe um clímax entre a luz e as trevas, então a luz sempre em cima. Eu vou explicar para vocês. Então, o diabo, ele luta pelo governo mundial, porque ele quer a terra. Ele quer o domínio da terra e o domínio dos homens. Quer que todos os homens se dobrem a ele e pequem, porque o pecado é o combustível para você estar em aliação com a morte eterna e com o príncipe das trevas. Agora, quando o diabo ele quer o pecado, ele quer a morte, ele quer a terra, o próprio Deus não quer mais essa terra. Deus ele quer almas, Deus não quer terra. Jesus disse, não juntai tesouros na terra, onde ladrão rouba e traz ferrugem. Quem prega o evangelho da prosperidade é demônio. Quem está aprendendo esse ensino, diga glória a Deus. Está forte esse ensinamento, hein? Esse ensinamento está um dos mais fortes que eu já preguei no YouTube, hein? Então olha como que as coisas batem. Quem prega as coisas terrenas são da terra. Quem prega as coisas celestiais são do céu. São dois mundos diferentes. Quem prega as coisas da terra é porque estão na terra, né? Ai, Deus me deu para mim comer o melhor dessa terra. É porque eles são terrenos. Eles não conseguem se chegar à glória de Deus. Paulo disse que nós somos peregrinos numa terra estrangeira, ou seja, nós estamos numa terra que não é nossa. Então quem prega matéria, quem prega prosperidade, quem prega falar que Deus vai passar, que Deus vai abençoar, que Deus vai abençoar sua casa, você vai receber sua vitória,
são terrenos. Mas quem prega sobre o céu o arrependimento, porque João Batista pregava o arrependimento. E ele pregava a justiça da terra ou do céu? Do céu. É por isso que João Batista perdeu a cabeça, porque ele foi perseguido. Ele foi perseguido por quem? Pelos fariseus, pelos religiosos também. Assim também como ele percebeu pelo rei que amava dominar a terra, como foi ali a mulher de Herodes, a pombagira, que dominou o rei, a cabeça e o mandado do rei. Então vocês veem que realmente são mundos distintos, né? Vocês estão aprendendo bastante essa manhã? Quem está aprendendo bastante, diga graças a Deus, dá o like e compartilha esse vídeo depois, hein? Tem que compartilhar, tem muita... Já aproveita agora ao vivo, você que tem amizade aí no WhatsApp, você que tem amizade, vai lá agora, pega aqui em cima, bate lá em cima, já compartilha para os seus amigos, para sua família, para eles entrar ao vivo com a gente também. Seja esperto, seja inteligente. Um dia Deus vai me levar e aí vai acabar esses ensinos, tá bom? Então aproveita enquanto a água está jorrando com muita graça e muita virtude, tá bom? Não é eu não posso nada, é o Espírito Santo que me deu conhecimento e sabedoria. O homem não pode nada se não vir, do céu. Então compartilha e fala, entra ao vivo agora que está sendo uma benção. Então, vocês vê que realmente, meus irmãos, essa é essa dimensão. Então por isso que existem pastores terrenos e pastores que Deus ele ungiu. Os pastores que Deus unge é os pastores que dá a vida pelas suas ovelhas, é os pastores que realmente dá a vida pelas suas ovelhas. São pastores que amam as suas ovelhas. São pastores que querem o céu e querem levar elas para o céu. Então, se eles querem levar elas para o céu, eles estão fazendo o quê? Aborrecendo a sua própria vida. Que coisa tremenda. Irmãos, é tremendo demais, não é? O que vocês acham? Eu vou esperar todo mundo falar, é tremendo, fala tremendo. Se você acha que é tremendo, é tremendo. A visão é diferente, né? Que visão tremenda, hein? Vocês perceberam, meus irmãos, que é tremendo o negócio? Então os pastores, que é do céu, ele quer levar as almas para o céu. Então ele aborrece a sua própria vida, né? Ele dá o melhor de si porque ele sabe que tem que acatar o povo. É como se fosse assim, deixa eu explicar para vocês, olha. Vou explicar para vocês. É como se fosse assim, olha. Lembra Sodoma e Gomorra, né? Quem lembra de Sodoma e Gomorra? Nossa, nós estamos aprendendo demais hoje. Irmão, eu tô até, meu Deus, eu não consigo nem agradecer a Deus. Jesus, como que eu posso agradecer tanto maravilha que eu estou aprendendo hoje? Jesus amado, é muito forte isso aqui. É muito forte, meus irmãos. Irmão, é tremendo demais, meus irmãos. Que é isso? Que coisa gloriosa, meus irmãos, que nós estamos aprendendo hoje. É coisa divina, pega isso, coloca no teu coração e guarda, né? Guarda, meus irmãos, guarda. Guarda porque Deus é fiel, amém? Amém? E então, olha que coisa tremenda, é lindo demais, meus irmãos. Então veja bem, olha o que acontece, presta atenção. Então o pastor que quer levar o povo para o céu, ele aborrece a sua própria vida e dá a vida por elas. Agora o pastor carnal, ele não faz visita, ele não ama suas ovelhas, e nem tão pouco, ele dá respaldo às suas ovelhas, ele não dá vida, ele não aborrece a sua própria vida. Por quê? Porque ele é da terra, ele está preocupado com a família, ele está preocupado com o carro dele, ele está preocupado se vão perder o pescoço, se ele vai levar tiro na cara, se ele vai levar facada, pela verdade. Então, ele não ele é daqui ainda, ele está preocupado com as coisas daqui. Lembra que ele disse, o homem de Deus não se embaraça com as coisas dessa terra, de forma nenhuma. Então, se o homem se embaraça com as coisas dessa terra, você viu que a Bíblia fala que é para não olhar para as coisas da terra, senão você ser embaraçado com elas. E o que é embaraço? É nó, é problema, com problemas daqui. Jesus falava disso, ele falava, e na parábola de Lucas, na parábola do semeador, que é como um terreno cheio de espinhos, lembra? Os espinhos sufocaram a verdade. Os espinhos eram os problemas da vida, as preocupações dessa vida, sufocaram, e aquela pessoa não conseguiu entrar num consenso. Ela não conseguiu crescer. Por quê? Porque ela ficou preocupada com as coisas dessa terra. Então, irmãos, nós temos todo dia estar fazendo visita. Nós temos... eu falei sobre a greve já, viu, Silvio? Você volta o vídeo que eu já falei sobre a greve. Então nós temos que ir fazer visita, nós temos que estar todo dia, meus irmãos, na presença de Deus, fazendo visita, indo atrás de presídios, hospitais, orfanatos, porque nós somos soldados. Soldados não dormem na batalha nem cochila. Então não é tempo de nós pararmos neste mundo e amar este mundo.
temos que ter tudo, a Bíblia diz que tem um tempo. Então não é tempo da igreja ficar calada, não é tempo de todo mundo dormir, não é fácil para o céu, porque para ir para o céu realmente tem que negar a si mesmo, né? Não é brincadeira. Então vocês veem que são pastores diferentes, são os terrenos espirituais, e esses daí, os terrenos que estão dando essa bagunçaiada, e vocês sabem muito bem que os pastores terrenos são os pastores que mais traz escândalo, são os pastores que mais são ira. Pastor terreno, ele pode dar uma de espiritual, claramente que pode, né? Ele vai falar do céu, ele vai falar em línguas, rabaxarabadu ikemeneobadubadá, e vai fazer assim, ó. Ó, sobe o manto, ó, sobe o manto. Teve um que eu vi assim, puxa o pino da granada, puxa o pino da granada, ó, eu tô vendo, ó, eu tô vendo, ó, esses pastores que tragam essa ilusão, e aí você que não conhece a Bíblia, não tem vida com Deus, você é uma ovelha fácil, uma presa fácil para se enganar com esses espíritos mentirosos que não querem a sua salvação, né? Os tanga frouxa aí, né? Que estão aí parecendo tanga frouxa de senhor de idade com fralda geriátrica, né? Como você fala. Então, vocês veem que realmente esses daí veio para destruir o evangelho. São visões que não se cumprem, são revelações que não se cumprem. Quantas pessoas já estão indo para o inferno porque não querem mais voltar para a igreja só porque passaram uma profecia mentirosa e ela não se cumpriu, ou ela não existiu, ou ela realmente não tinha base, porque a mulher era casada e disse para a mulher que Deus ia preparar um casamento. Aí a mulher larga do marido aqui e vai casar com outro cara lá e entra em adultério lá e vira aquela bagunça toda e fala que é de Deus, e fala que Deus mostrou, e fala que é isso. Então vemos que realmente é uma confusão terrível e ninguém mais sabe para onde vai. É o destino do Brasil, o Brasil que mente para o povo, um país que mente para a sociedade, né? Então, muitas pessoas estão enganadas, né? E vocês estão vindo com o tempo, vocês estão vendo quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque os que não são de Deus estão mostrando a sua capa. A capa estão caindo, está caindo a aba. Deus não vai deixar nada em oculto, meus irmãos. Pode ter certeza que Deus não vai fazer nada em oculto. Deus sempre vai revelar, Ele vai tirar o que está mentindo. Então os verdadeiros estão vindo para isso, como luz. Então nós somos a luz do mundo. Então por que a luz do mundo? Porque o que tiver de mentira, o que tiver de errado, nós vamos falar para o povo, ó, tá errado. Saiam daí, não vai bater a cabeça aí. Amém? Então esse é o sentimento nosso, esse é o sentimento que devemos se portar, esse é o sentimento que devemos se colocar. Então cuidado, povo brasileiro, temos esclarecer mesmo no meio das trevas e tornar essa grande luz, ter força, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, a igreja vai embora, né? A igreja está chegando numa fase muito difícil na terra, a igreja está indo embora, né, da terra, e vemos que não vai ser fácil, é um momento de dificuldade na terra. Então, se cair, você volta de novo à página que retoma. Amém? Então, vamos vencer isso aí, vamos vivenciar um novo tempo, vamos vivenciar uma nova hora. É tempo de dobrar o joelho, é tempo de chorar, de jejuar, de plantear e de santificar. Aproveite, meus irmãos. A Bíblia diz, buscar o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. Ou seja, aproveite essa oportunidade que você está tendo. Pede perdão para o seu marido, para o seu esposo, para o seu amigo. Faz igual eu fiz aí com o bispo. Pedi perdão a ele, graças a Deus. Né? Eu não sei se ainda fizeram um vídeo pedindo perdão, mas eu já perdoei. E vamos viver o perdão, vamos viver a unidade, vamos viver o amor. Embora seja, errou, meus irmãos, dá tempo de refazer de novo, dá tempo de ir lá atrás, dá tempo de aprender com o erro, né? Então, dá tempo, meus irmãos, dá tempo da gente fazer isso daí, ter humildade, ter sinceridade, singeleza, né? E vão aí buscando. E param de adivinhar revelações, que isso é uma mentira também, realmente, igual o irmão falou, né? Então, o irmão falou aí pra mim aí que realmente estão acontecendo isso daí. Tem muitas pessoas aí revelando mentira. Deus mostrou, para de falar o nome de Deus. Deus tá... Olha, igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês falam que, olha, eu queria que vocês fizessem um favor para mim. Quando alguém falar, Deus me mostra, chega para a pessoa, eu quero saber como foi essa visão. Você viu como? Então as pessoas têm que ter maturidade de falar que Deus revelou, né? E eu vou dizer uma coisa bem clara aqui. Eu vou dizer bem claro.
A gente pode fazer um culto de libertação? O que vocês acham? Podem fazer um culto de libertação? Existe esse culto de libertação que eles falam por aí? Existe? Pode fazer esse culto aí? Vocês acham que sim ou não? Existe culto de libertação? Existe culto de revelação? Existe culto de encontro de vasos? Eu já vou repetir, nós estamos com mais de 1000 pessoas. Se cair a transmissão, nós vamos voltar em 10 minutos para encerrar o bate-papo, porque está sendo muito precioso o que estamos ouvindo, amém? Deus abençoe os que estão chegando agora, os que não são inscritos. Para receber aí os vídeos, tem que se inscrever no canal, claramente que tem que fazer isso. Eu não gosto de pedir inscritos, mas tem que fazer isso, claro, e tocar no sininho, porque é assim que vocês verem. Quem ainda não baixou o aplicativo WXTT e Igreja Santidade Arrependimento, tem que baixar. Vocês vai no Play Store e escreve Igreja Santidade Arrependimento, e vocês, quem já baixou o aplicativo, né? Eu vou responder já a pergunta. Então vocês que baixou o aplicativo Igreja Santidade Arrependimento e WXTT, vocês vão receber todas as notificações. Amém? Estamos com mais de 1000 pessoas inscritas. Seja bem-vindo aí. Se cair a transmissão, vamos voltar aí e vamos encerrar. Amém? Então eu quero dizer para vocês todos a baixar, vai lá, corre no Play Store depois, abaixa o aplicativo para vocês receberem as notificações de quando nós estamos ao vivo no ensino. Então nós vemos, meus irmãos, que essa é a coisa alarmante. Não existe culto de libertação, né? Não existe. Quem disse isso? Isso é uma heresia muito grande. Vai ter o culto de libertação na sexta-feira. Isso não existe. Isso é uma hipocrisia, isso é uma falta de ética espiritual, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade tem que ser pregada em todos os cultos. Quem vai libertar a palavra de Deus? Aí você fala, mas caiu muitos demônios. Isso não é libertação. Amém? Isso não é libertação. A libertação acontece quando a pessoa ela aceita Jesus e se arrepende de seus maus caminhos. Aí as algemas do pecado que estavam sobre ela se desprende. Amém? Então não existe culto de libertação.